Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem. Vagabundo, safado, mentiroso, qualquer coisa, qualquer insulto, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Se alegrem e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa é a última bem-aventurança. Deus está tentando nos dirigir nesse mundo físico com leis espirituais que atingem nossa vida espiritual. Deus está querendo nos ensinar como que deve ser o reino de Deus dentro de nós. Como tem que ser o nosso comportamento nesse mundo que vivemos. E a primeira pergunta que nós precisamos responder é: qual é esse princípio? O que é ser um perseguido? O que é ser uma perseguida? O que Jesus está querendo dizer com felizes são vocês quando vocês forem perseguidos? Porque é um contrassenso. É um negócio assim que é meio paradoxal. Você vai ser feliz quando te insultarem? Você vai ser feliz quando te caluniarem? Você vai ser feliz quando for perseguido? Afinal de contas, quando a gente está lá na escola, a gente quer fazer parte da galera. A gente não quer fazer parte dos excluídos. A gente não quer fazer parte da turma que todo mundo xinga. A gente quer fazer parte da turma, né? Então, o que é ser perseguido? Eu vou começar dizendo o que não é. Existe muita perseguição, ou existe muito embate, existe muito confronto com os cristãos, por causa, em primeiro lugar, da nossa chatice. Chatice. Os crentes, às vezes, eles acham que a gente tem que fazer Jesus descer de goela abaixo, ou a igreja de goela abaixo nas pessoas de qualquer forma. Então a gente força a barra. A gente se torna inconveniente. Aí tem confronto. Quando um crente, um cristão, ele perde a noção e às vezes na empolgação quer forçar a barra, aí dá problema. Outra razão que tem confronto, que tem confusão, é quando nós somos super espirituais e nos achamos melhores que as pessoas e temos uma atitude soberba. Eu vou para o céu e você não vai. Eu sou um salvo, você é um condenado, você está lascado. Aí você vai ganhar a antipatia das pessoas. Nós somos chamados para servir o mundo, para ser sal da terra, luz do mundo, e não para ser os nariz empinados do mundo. Terceiro lugar, a gente sofre muito confronto quando a gente é sem noção das horas e dos lugares das coisas. Eu tinha um amigo, é meu amigo até hoje, mas muitos anos que eu não encontro ele, lá da minha cidade natal, que trabalhava no supermercado, que eu tinha um primo que era o gerente. E o que esse amigo fala? Eu não posso falar que está gravando, vai para a internet, não vou xingar meu amigo, contar a gafe do meu amigo publicamente. Mas meu amigo, um dia o meu primo, Luciano, ai meu Deus, falei, o nome do primo, chegou para mim e falou assim: ô Moisés, ajuda aí, porque a gente era tudo jovem na igreja, ajuda aí, nosso amigo, também era amigo dele, ele cuida da reposição das verduras, mas durante o trabalho ele fica lendo a Bíblia. Na hora do trabalho, na hora do expediente, não é na hora do almoço, na hora do antes, depois, fica lá lendo a Bíblia. Ele se esconde atrás das caixas para ler Bíblia.
Aí uns falam assim, isso é perseguição. Foi demitido. Porque foi avisado uma vez, duas vezes, na terceira vez, a amizade não tem como segurar. Então, às vezes, a gente é doido. Nós somos crentes meio sem noção, umas loucuras. Quer ver? Uma vez me chamaram para orar na casa de uma senhora que as pernas não se moviam, ela andava de cadeira de rodas. E na casa dela era cheio de santos católicos. Mas me deu uma coceira na língua para falar com aquela senhora ali, assim, era uma jovem senhora, era bem jovem até, tinha um filho pequeno, 2 filhos. Eu falava assim, vamos jogar esses santos fora, deixa esses santos para lá, se apegue a Deus, se apegue a Jesus. Mas eu fui lá na casa dela, fiz oração, não falei nada, segurei, fiquei orando, a gente orando, a equipe, intercessão. Ela foi levada para o encontro com Deus da nossa igreja. Aí, no último dia, no domingo, na oração final, oraram por ela, a pastora Patrícia orou por ela, ela foi curada, ela levantou da cadeira de rodas. Deus. O povo fala que não tem milagre hoje em dia de coisa, a gente viu lá, a menina andava na cadeira de rodas, não tinha, levantou, saiu andando. Ela chegou em casa, ela pegou as imagens e quebrou. Agora imagina se eu chego lá, quebra esse trem, esse negócio, isso não é de Deus, que tererê. Ô gente, as pessoas não andam na nossa velocidade. Existem trabalhos, existem questões espirituais de conhecimento, de entendimento, que o Espírito Santo que faz, não somos nós não. Então tem muito combate que não é perseguição desse texto aqui, é confronto porque é doido, é chato, é maluco, não tem noção, é super espiritual, é esquisito, é inconveniente. O que Jesus está falando aqui é perseguição de verdade, perseguição por causa da justiça, e ele fala aqui depois, por causa de mim, por minha causa. Então, só se enquadra em perseguição, essa aqui que vai gerar galardão, vai gerar honra, vai gerar o reino de Deus ser nosso, só pela justiça e pelo nome de Jesus, por uma posição por Jesus. Então, vou falar a definição da perseguição bíblica. É toda aquela pessoa que toma posição ao lado de Jesus e da verdade. É aquele que se posiciona verbalmente e fisicamente sobre a sua fé em Jesus e como ele decide o que é certo e o que é errado. Isso aqui. Ser perseguido é quando tem um embate, quando a pessoa toma posição por Jesus. É quando, por exemplo, tem uma roda de conversa, falando mal de Jesus, falando que Jesus não é filho de Deus. Opa! Eu respeito a posição de vocês, mas Ele é meu Senhor. Ele é meu Senhor. Ele está vivo, não está morto não. Eu tive uma experiência com Ele. Ele fala comigo. Eu sou filho de Deus. Ah, hoje nem tanto. Mas na minha época de adolescente, de jovem, ser cristão, ser crente, na verdade ser evangélico, era cafona demais. Lá na minha cidade eles chamavam a gente de os Bíblia. E eles tinham aquele estereótipo que a gente tinha que andar com a Bíblia debaixo do braço, tipo assembleano, né? E aí, vocês não podem ir na praia, vocês não podem jogar bola, vocês não podem ver televisão. Não tinha nada disso, era uma igreja que é assim, né? Só uma denominação. Então, ser perseguido é a pessoa que vira e fala assim, entre eu passar um carão, eu passar vergonha na minha sala de aula, meus amigos, se eu ver uma coisa errada,
se eu ver um bullying, se eu ver alguém ser agredido, eu vou me posicionar. Não, eu sou filho de Deus. Eu não aceito isso, eu não vou compactuar com isso. É a justiça. E por causa de Jesus, é quando nós declaramos assim, ó, ah não, eu sou filho de Deus. Jesus é meu Senhor e Salvador. E aí eu queria ler um texto, irmãos, que é muito interessante, que é um texto que a gente já leu várias vezes, que é Mateus 28, 18, que diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, a palavra de Jesus aqui é muito clara. Vão e façam discípulos. Eu recebi toda a autoridade. Vão e façam discípulos. Para fazer discípulos, você tem que dizer que você é discípulo de Jesus. Ele é o seu professor. Então você tem que falar. Então você tem que fazer o discípulo, você tem que batizar, você tem que ensinar, você tem que se posicionar. Então, não é se a gente achar favorável, interessante, se o vento está batendo a nosso favor. Não, não é uma opção. Sejam minhas testemunhas, façam discípulos. O texto aqui, essa palavra ide e façam discípulos, essa tradução não é boa do verbo grego. A melhor tradução é indo. Indo, façam os discípulos. Quer dizer o quê? Fazer discípulos, declarar que nós somos, espiritualmente falando, não é uma coisa que a gente sai e faz longe, ide, em outro lugar. Não, é indo. É um modo de vida. Eu vivo fazendo isso. No lazer, no trabalho, no posto de gasolina, passando pelo pedágio de carro, eu faço discípulos, eu sou cristão. Eu vou no meu dia a dia. Não é um opcional batizar, ensinar e fazer os discípulos, ser cristão. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Olha o que o texto fala. O primeiro texto que eu li lá em Mateus 28, Jesus fala assim, ó, toda autoridade me foi dada. Aí agora Jesus fala assim em Atos 1:8, ó, vocês, vai vir o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber poder. Para quê? Para testemunhar. Aqui em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, até o resto do mundo. Então a missão, ela é tanto perto como longe. Alguns não vão longe, vão ficar ali perto, mas tem que ser cristãos onde estiverem. Segundo aos Coríntios 5:17 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, conecta os três textos. Jesus fala assim: eu recebi toda a autoridade nos céus e na terra. Façam discípulos. Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Sejam minhas testemunhas. Vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. Agora o apóstolo Paulo está dizendo que o ministério de Deus é reconciliar. Nós estamos brigados. A humanidade está brigada com Deus, está afastada de Deus, não está querendo saber de Deus. Então ele nos reconciliou consigo mesmo, o Pai, reconciliou as pessoas com Ele por meio de Jesus Cristo. E nos deu. Eu não sei qual é o meu ministério. Eu te falo. O seu ministério é o ministério geral dos cristãos, da reconciliação. Nos deu o ministério da reconciliação. De sorte
que nós somos embaixadores. Eu não sei se você já foi numa embaixada. É interessantíssimo ir a uma embaixada. O carro dos funcionários do embaixador são os carrões. O prédio é imponente. Tem um sistema de segurança. O embaixador é o porta-voz do presidente do país, ou do líder do país, no lugar onde ele está. Então ele não decide as coisas da cabeça dele. Ele fala, o embaixador americano fala aqui no Brasil, ele assina pelo presidente dos Estados Unidos. Ele é um embaixador. E vem verba da sede, do país sede, para que ele seja essa pessoa. Olha o que Jesus está falando. Eu recebi toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Façam os discípulos. Vai vir sobre vocês o Espírito Santo, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. O mundo estava brigado com Deus. O Pai veio e nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. E nos deu um ministério, que é, já que nós somos reconciliados com Deus, é também trabalharmos para reconciliar as pessoas. Agora olha que interessante. Nenhum embaixador trabalha em favor do seu país quebrado, sem autoridade. A polícia não pode prender o embaixador. Aconteceu uma coisa na rua. Ele tem uma, esqueci o termo, imunidade. Ninguém pega ele. É muito difícil um crime, porque ele é uma pessoa diferente. Ele tem um status diferente. O que o apóstolo Paulo está dizendo por meio do Espírito Santo é que nós temos uma autoridade nesse mundo. Vai vir o Espírito Santo para quê? Para a gente ser embaixador. Eu vou dizer para vocês uma coisa de todo o meu coração. Eu nunca vi uma igreja que investisse em missões faltar dinheiro no caixa para os projetos. Agora aquelas igrejas em si mesmadas, que só pensam nelas mesmas, que só querem, o piso está ruim, vamos colocar um trem chique, e não investe em missões, não tem problema ter coisa chique, contanto que você esteja fazendo o serviço de fazer missões. Fazer missões. Uma igreja que não tem uma cara para fora, falta recursos. Eu cansei de ver isso com os pastores que eu cuidava, lá no Mato Grosso. Aquele pastor que só era só ele. Ele não ajudava as missões, a igreja ia morrendo, não pagava a conta de água, de luz. Até outro dia tinha uma igreja devendo luz, me ligando, o pastor me ligando, estava devendo luz. Eu falei, eu quero saber de conta de luz, rapaz. Sai para lá. Isso vale para nós. Se nós somos embaixadores, nos colocamos como embaixadores, não vai faltar gasolina no seu carro para fazer a visita. Não vai faltar o carro para fazer o que tiver que fazer. Não vai faltar a roupa necessária. Não vai faltar. Agora presta atenção. Se você não estiver sendo embaixador, vai faltar. Vai faltar. Vai faltar. Só recebe o poder. Só recebe o poder se for embaixador. Se você for um crente 007, se nós formos um crente 007, só somos crente aqui, nesse ambiente de culto, vai faltar. Vai faltar saúde, vai faltar dinheiro, vai faltar inteligência, vai faltar ideias, vai faltar bênção no casamento, vai faltar. Porque nós, imagina só, o Brasil gasta uma baita de uma grana para mandar um embaixador para os Estados Unidos. Chega lá, o embaixador sendo que não vai trabalhar, sendo que não vai fazer, sendo que vai ficar andando na rua à toa, passeando, que não vai defender os interesses do Brasil lá no outro país. O que vai acontecer com ele? Ele vai ser demitido, vai ser retirado, vai ser punido. Não falta autoridade do Espírito Santo sobre nenhum crente quando ele decide ser uma testemunha. Amém. Não falta.
Tira dentro de você umas conversas, umas ideias, uns planos, uns negócios, é um negócio fantástico. Agora, fica do lado da maioria. Fica do lado, não se posiciona não. Vai voltar. Sabe, o Ministério da Reconciliação é para todos os crentes. Todos são chamados na escola, no trabalho, na família, no dia a dia, entre os vizinhos. É chamado para ser luz. Ô irmão, se a gente não for luz, é melhor de morrer. E Jesus fala, logo depois desse texto aqui, se o sal perder o gosto, vocês vão ser julgados, vão ser pisoteados pelos homens. Vão servir de vergonha. Está aqui, ó. Aqui, ó. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser julgado fora e pisado pelos homens. É o caso do embaixador, que não trabalha. Vai virar o quê? Vai virar nada, vai virar um zero à esquerda. Nós somos, irmãos, chamados para sermos missionários disfarçados de estudante, de dona de casa, de vendedor, de comerciante, de qualquer coisa. Qualquer coisa que a gente for, a gente é chamado para ser de Deus. Você pode estar no lugar mais sujo, no lugar mais tenebroso, no lugar de maior pecado. Glória a Deus! Porque ser crente meio entre nós, às vezes quando dá umas rusgas, dá umas confusões entre a gente, mas é fácil, todo mundo tem a mesma linguagem. O negócio é estar lá no bar gay, é estar lá no prostíbulo. E rapaz, é lá que é o lugar. Na aula de ética no seminário tinha uma pergunta. Um cristão pode ser porteiro, trabalhar de porteiro do puteiro? Olha a pergunta. Um cristão pode trabalhar de porteiro do puteiro? Ah, não, porque o cristão não deve se misturar, o cristão não deve estar lá, é um mau testemunho. Rapaz, o porteiro do puteiro, embaixador de Jesus, faz um estrago no reino das trevas, se ele quiser ser embaixador. Se ele for ali, embaixador. É a mesma coisa que a política. A política por si só é suja? Demais, mas ela não é essencialmente suja. Ela não é essencialmente suja. Tudo faz para corromper. Mas se você cismar de firmar o pé e morrer por isso... Quando eu vim em Porto Seguro, eu queria ser vereador. Aí eu falei, Patrícia, eu vou ser vereador. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar meu salário e não usar. Eu vou pegar o salário e vou colocar toda a ação social. E a Patrícia, eu vou meter a boca. A Patrícia, não, eu não quero perder meu marido. Eu já sou da guerra mesmo, sou já... Ela falou assim, não, ela não me abençoou, né? Como ela não me abençoou, aí virei só um militante. Missionário é só quem vai longe? Claro que não. A gente recebeu poder para qualquer lugar. Os meus vizinhos lá da obra me ouviram tanto falar glória a Deus, não? Puxar os ferros, dobrar os ferros, que eles me perguntaram, você é crente, né? Eu sou. Agora tem que dar testemunho, não posso dar mau testemunho, né? Não posso xingar, quer dizer, não devo, né? Irmãos, como é que se viola esse mandamento, essa bem-aventurança? Se escondendo, se omitindo, camuflando, ficando em cima do muro. Quando tem uma conversa sobre Jesus, os outros zombando do cristianismo, ouvindo músicas que a gente sabe que são anticristãs, vendo filmes que a gente sabe que são anticristãos contra Jesus, e a gente finge que não tem problema. Se juntando para fazer o mal. Deixa eu fazer uma pergunta. Lá entre os seus amigos, na escola, no trabalho, onde você que for, eu aposto que normalmente o povo sabe que time que você torce. Mas você já se posicionou como seguidor de Jesus? Nós homens somos, ainda mais eu agora que vou usar muito a camisa do Botafogo, tem a chance de todo mundo saber que eu sou botafoguense, mas não saber que eu sou cristão. Então, se começarem a falar mal de uma igreja,
Você é um daqueles que fala mal de igreja? Porque, gente, quando começa a conversa a falar mal da igreja, mesmo que a igreja esteja errada, quando a gente fala mal da igreja, não estou falando mal do corpo de Cristo. Então, é um tipo de conversa que a gente não devia participar. A gente não devia participar. A gente devia... Deus tem misericórdia dessa igreja, mas eu conheço 200 mil igrejas que não são assim. Sabe? A gente viola essa bem-aventurança sendo 007, né? E aqui em Atos 5:40, o povo tomou uma surra, mas eles se retiraram do sinédrio, foram açoitados, ordenaram que não falassem de Jesus, mas eles se retiraram do sinédrio regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Saíram felizes, pulando, tudo feliz, que tomaram a surra, porque falavam de Jesus. Sabe, irmãos? Vamos tomar cuidado, irmãos, para a gente não ser perseguido por causa de esquisitice, ser gospel, evangélico, ser chato. Quais são as consequências de não cumprir? Consequência. Primeiro, você se torna uma pessoa com vida dupla. Na igreja você tem uma cara, no resto dos ambientes tem outro. Ah, não, já que eu tenho vida dupla, eu vou preferir ficar no outro. Não faça isso. Dê um passo para no outro ambiente você sabe, você não precisa ser um vendedor e um grande evangelista e falar para todo mundo, mas dentro do possível você pode deixar claro para você não ter uma vida dupla. Segundo, falta de segurança na salvação. Quem tem vida dupla tem dificuldade de entender que é salvo, porque ele está com o pé na igreja e no pé no mundo, o pé na igreja e no pé no mundo, crente Raimundo. Sofre de esterilidade espiritual. É gente que nunca gerou ninguém, que é crente há 200 anos e nunca viu um novo convertido nascer, nunca falou de Jesus para ninguém, nunca. É tipo um crente manco. Eu sou crente para mim só e não sou para outro, sabe? Não, pastor, mas eu sou íntegro. Olha, integridade é importante. Sofrer pela justiça. Mas existem ateus também que são íntegros. Qual que é o resultado de observar? O texto diz que a gente é igual o pobre de espírito. O reino vira nosso. A gente vê o governo de Deus acontecendo. As pessoas que não têm medo de sofrerem retaliação, né? E qual é o resultado? Receber um galardão, receber um presente. Ah, pastor, mas por enquanto o presente não veio. Deixa eu falar para o seu negócio aqui. Irmãos, eu sou super galardoado. Eu recebi muitos presentes de Deus. E eu tenho certeza que não é porque eu sou inteligente, porque eu acho que eu seja, eu tenho estudado, ou porque eu sou esforçado. Não é. A minha família é fruto de ser discípulo. Os meus filhos são fruto de ser discípulo. Imagina você ganhar presentes de Deus. É legal demais. Concluindo, irmãos, Jesus fala assim: não jurem por causa de coisa nenhuma. Seja a tua palavra, seja porém a tua palavra, sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Mas por quê? Não pode jurar nem pela Jerusalém, nem pelo trono do grande rei. Não jures pela tua cabeça, porque não pode se tornar um cabelo em preto ou branco. Não tem poder sobre nada. E o que é um juramento? Juramento é quando você tem que se esconder através de um testemunho fraco. É falar que vai fazer e não faz. É dizer que vai pagar e não paga. Palavra, não tem palavra. Aí a pessoa fala, eu juro, para ver se convence por muito falar, para ter autoridade. Sabe, irmãos, Jesus nos chamou para ter uma vida íntegra, com o mínimo de dubiedade possível, firmar o pé que nós somos cristãos,
Mesmo com nossos erros, eu tenho falado isso várias vezes, nós não devíamos ser conhecidos por pessoas que não erram. Errar faz parte da natureza do ser humano. Mas o Espírito Santo em nós nos faz consertar. Eu me lembro, para concluir, conversando com o meu vizinho de frente da minha obra, ele construindo o prédio dele, e eu falando com ele assim: João, deixa eu fazer uma pergunta. Ele não sabia que eu era crente, muito menos pastor. Eu falei assim: João, fala um negócio aqui. O nosso engenheiro, porque o mesmo engenheiro, ou o mesmo arquiteto que fez o meu projeto e aprovou na prefeitura, era também o que aprovou o dele. Eu falei assim: João, nome fictício, hein? Rapaz, eu estou vendo aqui que você fez um monte de coisa que é contra o padrão da cidade. Você não guardou os recursos. Você não guardou... Rapaz, você fez um monte de unidade aí que não podia. Você fez um monte de coisa que é contra. Ele falou assim: vou te ensinar o caminho. Tem um crente lá na secretaria que a gente molha a mão dele. Falou na minha cara. E aí ele manda já o fiscal já combinado. Rapaz, gente. Rapaz. Pode ser que é mentira? Pode. Pode ser mentira. Pode ser mentira. Precisa ser verdade. Mas, irmãos, a obra dele estava toda fora do padrão. Não guardou os recursos que tinha que guardar. Colocou 10 unidades num terreninho que no máximo podia ter 4. Passou. Ô, irmãos, às vezes a gente quer participar tanto da política. Não, porque o cristão tem que estar na política, o cristão tem que estar ali na política. Mas, gente, mas a gente se corrompe por coisa tão pequena, gente. Dinheiro, um papel sujo. Sabe, irmãos, em nome de Jesus, vamos ser testemunhas do Senhor. Testemunhas. Porque a verdade é que nós devemos fazer um bom marketing. Nós devemos defender os interesses do nosso país de origem, o reino de Deus, da qual o Senhor nos chama para ser embaixadores. Hoje, nós temos a oportunidade de, se a gente não está muito ok com a matriz, com o país de origem, se a gente não está fazendo o que é certo, se a gente anda brigando com os outros, se a gente arruma tumulto, se a gente não está pagando as pessoas de propósito, se qualquer coisa que a gente sabe que está errado, pecado. Hoje, nós estamos diante da mesa do Senhor. Hoje é momento de arrependimento. Hoje é momento de confessar os pecados. A gente abaixar a cabeça, igual o Jeff vai vir aqui agora, por favor, meu amigo, vai cantar um louvor, e a gente baixar a cabeça, e a gente confessar diante do nosso presidente: a gente tem sido mau embaixador, não tem, porque, irmãos, vou falar para você uma coisa aqui, nós temos uma vantagem, nós não estamos num país que persegue cristão, mas nós temos um grande problema no país, no nosso país. Ninguém é perseguido por ser cristão, mas, por exemplo, quando a gente se posiciona contra o aborto, sou contra o aborto de qualquer forma, assim, vamos transar à vontade, engravidar e vamos matar as crianças. Quando a gente se posiciona com alguns temas éticos e morais, a gente vai ter muito problema aqui no Brasil em relação à justiça, a não compactuar com o errado. Então, sabe, irmãos, nós estamos diante do corpo e do sangue. Não tem ninguém bom aqui, não. E às vezes eu falo assim de forma animada, aí pode parecer, não, o pastor está falando como se ele fosse o bonzão. Irmãos do céu, eu tenho muitos meus pecados, que talvez não são pecados grosseiros, mas para Deus é tudo pecado.
Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. Todos nós precisamos receber o poder do Espírito Santo para sermos testemunhas.